Seja muito bem-vindo à segunda aula da jornada Propósito Claro. Hoje eu vou falar dos 10 piores erros que você pode cometer na busca do seu propósito ou na hora de realizar suas metas. Mas antes disso, gostaria de te dar os parabéns. Os parabéns porque você está continuando a sua jornada, você deu um passo, você honrou um compromisso. Nessa jornada de disciplina, de busca, você já está exercitando esse músculo da decisão de falar para você que você vai fazer algo e você realizar isso, você cumprir com essa palavra. Por isso, eu te agradeço, eu sou grato a você, eu te dou os parabéns e você tem a minha admiração. E se você está gostando dessa jornada, convide um amigo para fazer com você. Olha, se é muito bom ter uma vida boa, por que não partilhar isso com outra pessoa? Eu tenho certeza que outra pessoa está precisando também dessa informação, dessa mudança, ainda mais nessa transição de ano. Então convide o amigo para fazer essa jornada junto com você, um pode ajudar o outro. Ontem nós vimos os 7 passos para você começar a seguir na direção do seu propósito, das suas metas. Hoje a gente vai falar desses 10 passos do que não fazer. Certo? Vamos lá? Primeira coisa que você não deve fazer, que é fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Esse é o erro clássico, é o erro de início de ano, é o erro que eu vejo muitas pessoas cometerem. O que acontece? Ela decide mudar de vida, ela fala assim, não, cansei, basta, agora eu vou mudar. É domingo de noite, ou é início de ano, final de mês, e ela agora começa a fazer várias promessas assim mesmo. Ela fala, amanhã cedo eu vou acordar, vou fazer exercícios, nos próximos dias eu vou me compromissar a melhorar minha saúde. Então ela coloca para meta, perder 10 quilos, dar mais atenção para a família, estudar alguma coisa que ela estava querendo estudar faz tempo e ela deixou de lado, né, estudar um assunto que faz parte do sonho dela, se doar mais no trabalho, crescer na carreira. Ela promete tudo isso ao mesmo tempo, se doar mais na igreja, no projeto voluntário. E o que acontece? Você acha que ela vai conseguir? E a resposta é não, ela se frustra. Por quê? Porque ela está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Ela está se cobrando demais, está se exigindo de si mesmo muito e não vai dar certo. Por quê? Porque ela não tem foco. E quando não se tem foco, não se tem força. É como você tentar chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Vai dar certo? Não. Não vai dar certo. E planejar fazer tudo isso é planejar uma frustração. Qual que seria o modelo certo então? O modelo certo seria você focar em uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, no máximo 2, né? Vamos dizer assim, se você for pensar no ano inteiro, dá para você até focar em 3 coisas no ano inteiro, certo? Mas você vai fazer uma de cada vez. Exemplo, vou dar os 3 primeiros meses ali para um projeto. Assim que eu me adaptei a esse projeto, eu adiciono outro. Entende? Essa dinâmica. Então, qual que é o caminho que eu indico para você? É um caminho de fazer um passo de cada vez, concentrar o seu foco, a sua energia, tempo, dinheiro, atenção, estudo, tudo em uma direção só. De preferência, ali você escolhe uma área da sua vida, qualquer área da sua vida que está mais gritante por mudança, que você está precisando realmente... Pô, eu preciso de uma mudança nessa área, que é prioridade para você. Foca nela, nas áreas que precisam de uma prioridade primeiro, depois você vai mudando para as outras, certo? Então foca em uma
trabalha nisso, assim que isso já ficou rotina para você, que você se adaptou bem a isso, você pode adicionar outra mudança. Segunda coisa que você não deve fazer: tentar agradar outras pessoas. Querer agradar pai, mãe, seu marido, esposa, seus filhos, conhecidos, amigos. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer na hora de definir o seu propósito, definir suas metas, definir sua carreira. Isso aqui acontece muito, isso acontece muito, muito, muito. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo na vida delas. Normalmente, esse discurso começa com: não, eu não faço isso para agradar outra pessoa, até parece. E logo depois aparece um argumento como: nossa, mas se eu não fazer isso, fulano vai reclamar demais, vai falar na minha cabeça. Nossa, se eu não fazer isso, fulano vai se frustrar. Ou seja, no fim, existe outra pessoa envolvida drasticamente nessa decisão. E você está mudando a sua decisão final por influência de outra pessoa. Isso é frequente de duas maneiras. A primeira é de um longo espectro, de um longo tempo, como as pessoas estivessem baseando o propósito de vida, a carreira. Vou dar um exemplo. Um rapaz, ele estava fazendo medicina, a faculdade de medicina, simplesmente para ajudar a esposa dele. Qual que é o mal nisso, né? Aí o que acontece? Ela estava passando dificuldade, ele entrou na faculdade para ajudar ela nos estudos. Ele estava fazendo uma faculdade porque ele queria? Não. Por causa dela. E o que acontece? Eles se separaram. Assim que eles se separaram, ele largou a faculdade, óbvio. E sabe o que ele está fazendo agora? Ele está abrindo uma empresa de turismo. Porque agora porque nesse momento é um dos sonhos da namorada dele, da namorada atual dele agora. Isso pode parecer um grande esforço de um homem tentando agradar quem foi sua esposa, sua atual namorada, mas na verdade ele está acabando com a vida dele. Porque na hora que este homem precisar tomar decisões que ele quer, ele não vai conseguir. Ele está totalmente treinado a fazer o que o outro quer. E aí, quando você se pergunta, se você parar na frente dele e perguntar: mas o que você quer de verdade? Qual que é o seu sonho? Se você não tivesse que pensar nela, porque essa moça... Imagina, o que acontece se essa moça largar ele? O que ele vai fazer da vida? Ele vai reescrever toda essa vida de novo, baseado em outras pessoas. E esse é um dos perigos, uma coisa que está muito atrelada ao seu crescimento profissional em várias áreas, é a dependência emocional. Pessoas que o seu bem-estar está totalmente relacionado ao bem-estar de outra pessoa, está relacionado em agradar outra pessoa. E quando essa pessoa vive essa dependência emocional, ela tem dificuldade de viver os seus planos. Só que quando ela não vive os seus planos, os seus sonhos, ela não se realiza. Entende? Como ela vai ajudar outra pessoa a realizar um sonho se ela não está vivendo o próprio sonho? Como ela vai conseguir amar outra pessoa inteiramente se ela não está conseguindo se amar? Então esse é a primeira situação, na qual as pessoas elas estão baseando coisas de longo prazo para agradar o pai, é o filho que faz faculdade para tentar agradar o pai, aquele trabalho porque é o que a minha família faz, eu preciso continuar com a empresa da minha família. Se é o sonho dos seus pais, que os seus pais realizem os seus sonhos. Você precisa realizar o seu sonho. Você quer honrar seus pais? Dê frutos na sua vida. Uma árvore não foi feita, um fruto, quer dizer, ele não é feito para virar adubo da árvore, ele é feito para se transformar em outra árvore e dar frutos. Certo? E a segunda parte, onde isso se repete, é nas coisas pequenas. Exemplo, você está lá na sua empresa ou você está em casa e alguém te pede um favor, você não consegue dizer não. Pessoal, busca o Juninho lá na escola. Você tem como você pesquisar esse negócio na internet pra mim? O que você fala? Ai, tá bom. Você tá com várias coisas pra você fazer, você tem projetos, você está ocupado e você deixa de fazer o que você estava fazendo para ajudar essas pessoas. Você deixa a sua agenda para ajudar a agenda de outras pessoas. E elas sempre vão continuar pedindo para você. Você pode resolver essa pendência para mim? É só fazer isso aqui na internet.
E você vai falando sim, sim. Na sua cabeça tá assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Mas você continua sim, sim, sim. E por que você faz isso? Muitas vezes você não quer decepcionar essas pessoas. Você quer se sentir útil, querido, amado, acolhido. Só que acredita em mim, existem outras formas de você conseguir isso. Formas que você vai se sentir pleno, realizado, amado de verdade. Que você pode falar um não para a pessoa e ela não vai te abandonar, ela não vai deixar você de lado. E esse é o amor que vale a pena cultivar. Na próxima aula, eu vou ensinar para você, em questão desse problema, uma técnica de você dizer não que não pareça um não. Uma técnica para você conseguir seguir mais o seu planejamento, os seus sonhos e que você consiga falar não para essas pessoas de uma forma bastante educada. Então não perde a próxima aula que vai ter. Ó, conto com você. Não perde isso não, filho. Não perde isso não. Quero que você lembre de mim toda vez que alguém te pedir uma pendência, aqueles vampiros tentando sugar a sua energia, o seu tempo, vierem falar com você, te pedindo aquele favorzinho, e você querer falar não e não conseguir, aí você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que você precisa participar da próxima aula, certo? Que não vai ficar gravada o mês inteiro. Tá bom? O terceiro erro é não se comparar. Quando você se compara exageradamente, você trava, você se frustra, você desanima. A comparação é algo comum. E é até clichê eu te falar assim, olha, não se compare com outras pessoas. É muito fácil de falar. Mas a realidade é que a comparação é algo comum que não tem como você excluir. Não tem como você nunca mais comparar na sua vida. Essa é uma função do cérebro. Certo? Você pode gerenciar isso, tornar isso mais saudável. Por quê? Porque a comparação existe, a gente usa ela quando a gente vai dar uma opinião, quando a gente vai dizer se uma coisa tem qualidade ou não, quando um vencedor, quando um competidor, ele vence uma prova, é através da comparação que a gente vê o tempo de uma pessoa, se ela é boa ou não. Então a comparação é algo natural. O ruim é quando essa comparação, essa lente da comparação que você usa para se comparar, para comparar as coisas, ela se torna doente, ela fica uma lente doentia. E como é que é na prática? Vamos dizer assim, muitas vezes você se compara com uma pessoa e você até consegue se inspirar. Olha que bacana, se inspirar. Mas quando você se compara de uma forma doentia, vou te dar um exemplo. Faz de conta que você está aprendendo uma habilidade nova, você é iniciante. Exemplo, tocar violão, um instrumento. E aí você é iniciante e aí um amigo seu, o Serjão, ele toca muito bem. Tá num grupo de amigos e o cara pega o violão e o cara toca muito bem. Toca muito bem. Ou ela, eu te conto que é a Sandra. Se você for mulher, é a Sandra. Se você for homem, é o Serjão. E aí essa pessoa vai lá e toca muito bem, e todo mundo começa a elogiar. Você está naquela roda e te pergunta, nossa, você toca violão também, né? Você toca assim? Aí você fala, não, não toca assim não. E aí eles pedem para você tocar uma música. Só que você nem de longe consegue tocar como o Serjão, como a Ana. E aí você fica meio constrangido, né? Aquela situação, o cara tocando e você olha as suas habilidades e se sente péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas o que está acontecendo aqui nesse momento também? Isso acontece, esse constrangimento, quando você compara dois resultados sem comparar dois contextos. O Serjão ou a Sandra, eles tiveram anos de prática, eles tiveram muito mais horas de treino, de esforço, de estudo que você. E você vai lá e se compara os dois resultados. Isso é injusto com você, isso vai te fazer sofrer. É uma comparação injusta. E por isso que você vai ficar desanimado. Isso acontece muito até com empreendedores de início de carreira. Ele vai lá, vê outra pessoa que está tendo sucesso, às vezes um amigo,
às vezes não é uma pessoa da mesma área, e aí os vídeos do cara tem mais like, tem mais engajamento, e ele começa a fazer o dele e ele fica o quê? Desanimado, porque não tem aquele tanto. E às vezes o cara demorou 5, 10 anos para construir aquilo. Você entra na academia, você tá lá, caramba, dando o seu melhor, e o cara do lado às vezes tem um mês a mais que você e tem um resultado enorme. Contexto, alimentação, genética, traço de caráter. Traço de caráter, gente, isso manda muito. Eu, como analista, eu consigo olhar uma pessoa e ver se ela tem facilidade de ganhar massa muscular ou não. Então, tudo isso, e você se compara lá, começa a falar assim, caramba, olha pra você mesmo, não aceita o corpo, esse crescimento, começa a se comparar, a se flagelar. Isso vai fazer mal pra você. A pessoa que está investindo em um projeto está ali, começa no projeto, e 3 coisas destroem o sonho dela. Medo de ficar para trás, ela começa a se comparar, ver todo mundo crescendo. Ganância, ela está querendo dar o passo maior que a perna. Ela está querendo ganhar mais do que as competências dela, mais do que o nível de competência dela. Entende? Então ela tem um nível de competência e de esforço, ela quer ganhar mais, é ganância. E pressa, ela não tem paciência suficiente para desenvolver uma habilidade. Isso acaba com o sonho de uma pessoa, porque ela começa a se esforçar, ela começa a se comparar com outras pessoas, ela começa a comparar o palco de outras pessoas com os bastidores dela, e ela começa a desistir dos seus sonhos. Tudo isso por causa de uma cobrança, de uma comparação doentia, uma cobrança excessiva consigo mesma, que ela se esforça e ela acha que os resultados dela não é o suficiente. Por quê? Porque ela está comparando, eu gosto muito dessa frase, o palco de outra pessoa com seus bastidores. O que é o palco de outra pessoa? Gente, a vida nas telas, ela não é real. Muitas vezes, ela não é real. A pessoa não está mostrando os fracassos, a história de bosta dela, que ela teve vários erros, que ela vacilou muito. Agora, você sabe as suas dores, você está se comparando o melhor da outra pessoa com o seu pior. E isso vai fazer você se frustrar. Então não faça isso. Não faça isso. Se você começou a fazer isso, faça um estudo aprofundado sobre essa pessoa ou pessoas que superaram, pessoas de sucesso, que as dificuldades que elas superaram. Porque, olha, foi muita. A diferença de uma pessoa que ela conseguiu um resultado muito grande, que ela está muito à frente de outra pessoa que está iniciando, é que ela errou muito. Você pode ter certeza. Eu vou falar isso mais disso nos passos à frente e aprofundo muito mais isso até no livro do Propósito Claro. E se vocês quiserem, mais tarde eu vou disponibilizar também a oportunidade de vocês estarem lendo esse livro também. E é claro que eu não estou falando para você ser medíocre, para você olhar para o seu resultado e falar, assim tá bom. Não, eu estou falando para você dar o seu melhor, mas tenha paciência com seus resultados. Você está se desenvolvendo. Não fique toda hora comparando seus resultados com o de outras pessoas. O clichê. A frase clichê, se compare com ontem. Você vai crescer, você vai se tornar mais realizado quando você focar no progresso. No progresso. Foca no progresso. Está se desenvolvendo, está sendo melhor que ontem? Ótimo. Respeita a sua história. Respeita o seu progresso. E manda ver, fiote. Manda ver, vai. Pica a mula, segue em frente. E o quarto erro é você focar no que depende do outro. E quando você faz isso, você destrói o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Porque o seu cérebro pensa assim, olha, se é o outro que tem que mudar, se o problema está no outro, por que eu vou mudar? Porque eu vou tomar uma atitude, porque eu vou criar ou pensar numa solução. Não tem lógica para o cérebro. Então ele faz o quê? Ele aposenta, cara. Ele aposenta. Entende? Então, puxa para si essa responsabilidade. É fácil dizer, enquanto você dizer que você não cresce, que você não tem desenvolvimento, que você não vive seu propósito, que você não realiza suas metas, que
que você não tem desenvolvimento, que você não é produtivo por causa dos seus filhos, por causa da sua esposa, da sua família, por causa do seu chefe, da empresa que você tá, por causa do país que você tá, por causa do governo atual, por causa que você não tem oportunidades, porque as pessoas não te ajudam, as pessoas não te apoiam, as pessoas só te criticam, você não vai vencer, você está totalmente focado em coisas que você não tem controle. É uma desculpa muito bem elaborada, muito bem bonita. Você está dando para você mesmo, para as pessoas só volta para justificar o porquê que você não age, porquê que você não se enfrenta, porquê você não tem coragem de tomar uma iniciativa. E na verdade é que você tem medo. Só que você cria essas desculpas. Então, eu estou dizendo que isso que você está falando é mentira, que essa desculpa é mentira? Não, ela não é mentira. Realmente é difícil. Realmente a gente está passando por um momento muito difícil no Brasil e no mundo. Realmente a gente passa por dificuldades na família, a família não apoia, o governo está difícil. Existe crise, mas sempre vai existir. E aí que tá, sempre vai existir. E você vai esperar o quê? Você vai cruzar os braços e esperar alguém vir te salvar. Você vai fazer birra e esperar alguém chegar com uma solução incrível para você. Você está deixando todo o seu potencial de lado quando você dá ouvidos a esses problemas. Você tem um potencial incrível que pode superar todas essas dificuldades e construir uma história maravilhosa. Eu acredito nisso. Eu não acredito que você pode fazer tudo no mundo, mas eu acredito que você pode fazer muito. Isso já é o bastante. Entender a diferença? Você não pode fazer tudo no mundo, mas você pode fazer uma diferença enorme na área que você sonhar, na área que você decidir como seu propósito, sua carreira, sua área. Só de você estar vendo esse vídeo quer dizer que você tem acesso à internet, a maioria do conhecimento no mundo. Você tem oportunidades incríveis, um potencial incrível, mas você está focando no que você não tem controle, você está focando no que os outros deveriam fazer, e aí acaba com a sua força. Por isso eu pergunto, o que você pode fazer, o que está sobre a sua responsabilidade, que você pode aumentar sua competência, aumentar suas habilidades, seu potencial, que você pode acreditar um pouco mais em si mesmo, trazer para você essa responsabilidade e levar uma transformação. O que você pode, o que está no seu alcance, tomar uma atitude e mudar? Essa é a pergunta. Quinto erro. Esse, sem dúvida, é o mais destrutivo. É o pior entre eles, que é pensar no que você não tem. Existe um estudo que diz que é um padrão entre as pessoas que entram no estado de depressão começar a pensar no que não tem. Ela tá de boa, ela começa a pensar no amor que ela não tem, no dinheiro que ela não tem, nas oportunidades que ela não tem. Ela começa a entrar no estado de baixa energia. E esse estado, quando ele é cíclico, quando vai se repetindo, ela começa a entrar nesse estado depressivo. Então é uma das piores coisas que você pode fazer consigo mesmo. Enquanto você focar no que falta, você vai entrar nessa angústia e você não vai vencer. Você só vai perder. E o que nós fazemos quando nos encontramos numa situação dessa? De pensar com escassez, de pensar no que falta. Pegue um papel e anote. Esse exercício dá certo. E já auxiliou várias pessoas que estavam numa situação depressiva, de depressão mesmo. Ajudou elas a lidar melhor com essa dor. Então pegue um papel e anote. Primeira coisa que você deve anotar: quais são as vitórias que você teve na sua vida? Vitórias pequenas. Pode ser aquele dia que você conseguiu fazer um bolo bem feito, que você terminou um capítulo de um livro, que você sentiu orgulho de você mesmo por realizar algo. Escreva ao menos 5 situações que você sentiu orgulho de você mesmo. A segunda coisa que você deve fazer é escrever situações difíceis que você passou, mas que você é grato a essas situações porque você aprendeu algo. Você amadureceu,
Você aprendeu uma lição que é muito valiosa para você. Você superou uma situação. Anote pelo menos 5 situações difíceis que você passou, mas que você é grato por ter passado por elas, por ter aprendido com elas. E o último exercício é o quê? É a pergunta pelo que você é grato hoje. Pelo que você é grato em ter, em fazer ou em ser. Pode ser coisas que o dinheiro pode comprar, pode ser coisas que o dinheiro não pode comprar. Ser grato pela inteligência que você tem, pela bondade, pela vida dos seus filhos, por estar assistindo essa aula, por estar respirando, por ter acesso à internet. Tudo, qualquer coisa, que você seja grato por ter, por viver, pela sua família, ou por não ter certos tipos de problemas. E essa tarefinha aqui, eu vou pedir para você enumerar 20 coisas que você é grato por andar. Esses dias o celular me mostrou uma notificação que 1 ano atrás eu tava com um tampão no olho, porque numa ventania que aconteceu, eu tava, não lembro agora, tava acho que na rua, e veio uma ventania muito forte e bateu alguma coisa no meu olho e machucou meu olho. E eu tive que ficar aquele curativo no olho muitos dias, ir no hospital e fazendo curativo no olho. E quando eu tirei aquele tampão, eu falei, meu Deus, é muito bom enxergar, ter o olho saudável. Se você quiser, eu até indico você fazer isso, dê uma pausa nesse vídeo, pegue minha folha e faça esse exercício. Faça esse exercício e observe as sensações e as emoções que aparecem dentro de você enquanto você escreve essas coisas. É incrível. 6º erro: não descansar. Essa pode parecer até inofensiva, e algumas pessoas até dizem, se orgulhando como se fosse algo bom, né? Dizendo, eu trabalho muito, sou um trabalhador, eu me esforço demais, eu quase não tenho tempo, durmo pouco, não tenho tempo quase nenhum. E essa frase só é um sinal que mostra de como elas são escravas do trabalho, de como de qual o tamanho da ignorância e da falta de competência em ter produtividade e liberdade no seu trabalho. Isso é um déficit muito grande, de como ela tem dificuldade em se organizar. O descanso, ele faz parte da rotina do homem que é sábio e sabe lidar consigo mesmo. Quando esse descanso não é respeitado, a produtividade dessa pessoa começa a cair. Ela tem bloqueios criativos, o estresse e a ansiedade começam a tomar conta dela, ela começa a ter um vício de controle sobre as coisas e o mau humor toma conta dela, fazendo ela acabar com outras áreas da vida, como saúde física, que ela não cuida direito da saúde, o estresse, esse nível de cortisol faz muito mal para ela, os relacionamentos, acaba sendo ausente na família, sendo grosso com a família, impaciente com os filhos, acaba com a vida emocional dessa pessoa, espiritual, acaba com todas as outras áreas da vida dela. E não compensa fazer isso. Não adianta ser o homem mais rico do cemitério. Não adianta construir uma carreira destruindo um relacionamento. É necessário você ter equilíbrio nas áreas da vida. E dentro da mentoria do Propósito Claro, dentro do livro também que eu citei agora há pouco, do meu livro, da mentoria, do acompanhamento que eu faço, que eu posso abrir para vocês no final dessas aulas, eu aprofundo nisso, passo a passo, como cuidar como ter equilíbrio, como fazer metas de forma equilibrada em cada área da vida, para que você cresça nelas. Porque você não tem que escolher uma coisa ou outra. Você pode ter uma mega carreira e você pode ter liberdade de tempo, saber descansar, ter um tempo de qualidade com a sua família. Tudo isso eu aprofundo na mentoria do Propósito Claro. E uma dica inicial para você já começar a cuidar disso é você marcar na sua agenda as horas para descanso. As horas
do ócio criativo, que você vai sentar e não vai fazer nada, que você precisa descansar, certo? Porque se você não marcar na agenda, se você não separar um horário para isso, você nunca vai ter. E grave isso, não se cobre perfeição, pois essa é uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Não se cobre perfeição, porque essa é uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. 8º erro: pensar em tudo que pode dar errado. Ficar focando em tudo que pode dar errado. Isso é um vício comum entre pessoas que estão presas no passado, nas memórias do passado ou nas preocupações do futuro. O único momento que existe é o agora. O passado é uma lembrança. O passado não existe, é uma lembrança na sua mente. E o futuro ainda não aconteceu. Ele faz parte da sua imaginação. O único momento que existe é o agora. Então, a primeira coisa é focar nesse momento que é agora. Segundo passo: não se pode sufocar esses pensamentos. Falar assim, não vou pensar negativo, não vou me preocupar com o futuro, né? Como se fosse algo lindo, mundo cor-de-rosa, que a gente fala assim, para de pensar negativo e as coisas param. Não é assim que funciona, meu jovem gafanhoto. Então acontece, você precisa de um caminho para combater e gerenciar melhor esses pensamentos. Uma das coisas que a gente pode fazer é procurar soluções para esses problemas, para essas pendências que o seu cérebro está se preocupando tanto. Porque não é simples dizer, não pense nisso. Se o seu cérebro está falando que pode ter problemas, vamos resolver esses problemas para ele te deixar em paz. Douglas, mas eu vou resolver problemas que estão no futuro? Sim, a gente vai resolver esses problemas que estão no futuro. E como nós fazemos isso? Primeiro você vai sentar, pegar um papel e escrever tudo que pode dar errado. Isso mesmo, tudo que pode dar errado. Todas as situações que podem dar errado, você vai escrever nessa folha de papel. E depois, respirar fundo e escrever 2 situações, 2 soluções, 2 respostas, reações que você pode ter em cada situação. Então vou dar um exemplo. Você fala assim, caramba, amanhã eu vou tomar uma bronca de tal pessoa. Você senta, escreve o problema, vou tomar uma bronca do meu chefe. Aí você escreve lá, se a bronca for sobre o meu atraso de quinta-feira, como que eu vou reagir? Escreve 2 respostas. Se a bronca for que eu, sei lá, não ajudei tal amigo, se a bronca for que eu discuti com tal colega de trabalho, escreve 2 alternativas para cada problema. Isso vai fazer o quê? Você vai tirar essa pressão da mente e vai colocar no papel. Você não vai ficar se preocupando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Por quê? Porque isso já vai estar escrito. E aí, nesse momento que vai estar escrito, sua mente vai te deixar em paz. Essa técnica eu aprendi num rapaz, não com o rapaz, né, mas um dos escritos dessa história, de um rapaz que estava vivendo em meio a uma ditadura, que ele podia ser morto a qualquer momento. Eu esqueci agora o país que era, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas tomaram conta, né? E aí tomaram conta de tudo e esse cara trabalhava numa biblioteca. Biblioteca? Não lembro. Mas o que acontece? Um dia ele errou alguma das contas, tudo mais, e menos dinheiro para esse pessoal do governo, tudo mais, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal nazista. E aí ele falou, cara, eu vou morrer. Ele começou a perder a paz. Ele falou, cara, e se descobrirem? Por causa que ele era responsável pela administração daquele lugar. Ele falou, cara, e se descobrirem? E aí ele parou inquieto e começou a passar 1000 coisas na cabeça dele. Ele começou a se preocupar. E se o pessoal pensar que eu tô mentindo, que eu tô escondendo dinheiro, que eu tô fazendo isso, com aquilo? Então o que ele fez? Ele sentou e ele escreveu tudo que podia dar de errado. Então ele escreveu, olha, se eu fugir, o pessoal me mata. Que ele era vigiado. Então se ele corresse, tentasse escapar, o pessoal matava ele. Então ele foi lá e escreveu. O que ele pode mais fazer? Ele ia trabalhar. Aí, se ele chegasse no trabalho e tivesse lá o sargento na frente dele, com a cara fechada, qual que seria a reação dele? Se ele fosse trabalhar e ninguém falasse nada, qual que ia ser a reação dele?
Qual que ia ser a reação dele na prestação de contas? Qual que ia ser a reação dele se alguém perguntasse para ele sobre o erro? E ele foi escrevendo tudo, as situações que podiam dar errado, uma solução para cada um. No final, perguntaram para ele, né? Falaram, e você tá tentando enganar a gente? E aí ele já tava com uma solução pronta, que era uma explicação e tudo mais. Ele conseguiu dar a explicação e ele não foi morto. Mas o que acontece? Naquela noite, que ele tava para cima e para baixo, ele não conseguia dormir. Ao tirar aquela pressão da mente e colocar no papel, ele conseguiu dormir tranquilo. Porque agora todas as decisões já tinham sido tomadas. Mas faça esse exercício, coloque no papel. Não diga pra você mesmo, eu vou lembrar de cabeça, né? Eu deixo aqui que eu resolvo tudo aqui na cabeça. Não vai dar certo. Seu cérebro não vai te deixar em paz. É preciso colocar no papel para você conseguir ter esse resultado, esse alívio mental. Nono erro que você não deve cometer, que é querer ter um histórico de crescimento perfeito. Aquela pessoa que ela começa na jornada, ela pensa que é assim, ó, eu vou ter dúvidas, eu vou falhar um pouquinho, mas aí eu vou superar, aí vai aparecer uma dificuldade, e eu com um sorriso no rosto vou enfrentar e vou vencer, e eu vou continuar crescendo, crescendo. Eu sei que eu vou enfrentar aquela história, sabe, bonita, assim, que você vê nos desenhos, sabe? Vai aparecer dificuldade, eu vou enfrentar com um sorriso no rosto. Isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? É que você vai errar muito e você vai errar feio. Você vai errar nas coisas mais toscas que você pode imaginar. Você vai cagar na sua história. Você vai passar vergonha muitas vezes. Você vai ter umas gafes, gente do céu, terríveis. E isso é comum, isso vai acontecer. É mais fácil aceitar isso. É mais fácil aceitar que você é um ser humano cheio de falhas, que você vai errar muitas vezes e que nessa sua trajetória para o crescimento, para o desenvolvimento, para ser produtivo, viver o seu propósito, ter sucesso em algumas áreas, você vai pagar mau mico, entende? Você vai errar muito. Você vai ter que juntar muitas falhas até você começar a acertar. Só que tem tantas pessoas que elas querem fazer uma história perfeita, uma história bonita, que elas ficam se preparando eternamente para tomar ação, sabe? Tipo, não, eu não quero errar, eu quero fazer tudo perfeito. Cara, isso não vai acontecer. Quanto mais você errar, melhor, mais você vai aprender. A diferença de um cara que tá lá na frente para você é que ele errou muito mais vezes que você. Eu lembro quando eu estava numa empresa e eu apresentava um plano de negócio da empresa. E aí falava, nossa, Douglas, você apresenta muito bem. E eu falo, cara, antes de apresentar aqui pra ti, eu fui lá e eu apresentei pra 150 pessoas e foi uma bosta. Foi muito ruim. E antes de apresentar pra 150 pessoas, eu apresentei dezenas de vezes pro espelho, pra minha família, pra outras pessoas. Tipo assim, cara, eu testei muito, eu errei muito, eu tomei muito não, eu ouvi muita coisa, muita grosseria das pessoas antes de ficar bom. Então essa é a diferença. A diferença de uma pessoa, que tem sucesso, que faz um negócio muito bem feito, é que ela tem muito mais erros que você. E enquanto você evitar esses erros, você não vai ter o resultado, entende? Você não vai ter essa experiência. Lembro de Thomas Edison, que chegou um cara para entrevistar ele e perguntou, né? Como que você encara as 1999 falhas antes de descobrir a lâmpada? Porque foram 2.000 tentativas e ele conseguiu, né? Na verdade foi Nikola Tesla conseguiu, mas beleza. A história segue o roteiro. E ele falou assim, 2.000 falhas, né? 1999 falhas. Não, eu encontrei 1999 caminhos diferentes que não chegavam à lâmpada. Imagina que você está num labirinto, um exemplo, né? Imagina que você está num labirinto e você sabe 2.000 caminhos que não vão chegar à saída. O que você faz? Você vai pelo caminho, você evitando esses 2.000 caminhos, com certeza você vai chegar no caminho certo. Se for 2.001 caminhos.
entende? Então tudo que você vai fazer na vida, a partir do que você vai falhando, você vai ajustando a rota, até chegar na melhor qualidade possível. Mas uma coisa você tem que aceitar, que você não é perfeito e nem a sua trajetória vai ser. 10º erro. Chegamos no 10º, estica aí. Levanta os braços, estica, no pescoço, tem um pão sentado. Levanta os braços, vamos lá. Acorda, dorme não, meu filho, dorme não, vamos lá. Grava isso aí. Então vamos lá, 10º passo. 10º passo não, 10ª falha. Achar que o fracasso é pessoal. Esse dói. Eu vejo muitas pessoas passando por situações dificílimas. Dores profundas, e elas começam a fazer perguntas a si mesmas, perguntas fracas, que é: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tanta dor? Por que a vida está me culpando? Por que a vida está me castigando? E elas começam a se culpar, falando: eu não consigo nada, eu não presto, eu não consigo, eu não sirvo para isso, a vida boa não é para mim, uma vida melhor não é para mim. Ela começa a se culpar, a se flagelar. Só que perguntas fracas levam a respostas fracas. A vida, o problema não é pessoal, não é você o problema. Você não é a única pessoa no mundo que não foi desenhada para ter uma vida melhor. Não é isso. Você não foi escolhido para sofrer. Não é isso. Não é pessoal. Só são consequências. E você deve fazer perguntas fortes para ter respostas fortes. Se você quer perder a força, se você quer respostas fracas, faça essas perguntas. Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo, com as pessoas que eu amo? Agora, se você quer ter força, você precisa fazer perguntas fortes. E as perguntas fortes são: o que eu tenho que aprender com a situação? Com essa situação? O que eu posso aprender com essa situação? O que a vida está me ensinando? O que eu posso fazer a partir dessa situação? O que pessoas que me inspiram fariam nessa situação? Essas são perguntas fortes. Essas são perguntas que as respostas vão mudar a sua realidade, vão mudar a sua vida, vão te dar uma direção. Essas são perguntas que pessoas fortes fazem. E com essas perguntas recebem respostas fortes e elas se tornam cada vez mais fortes. Esse é o caminho. Não dê brecha para fazer perguntas que podem destruir você por dentro, certo? Não faça essas perguntas que não existem respostas saudáveis, né? Respostas saudáveis. Grave isso. O fracasso, ele não tem uma relação com você. O fracasso é uma ferramenta da vida que ela usa quando ela quer te convidar a refletir e a se reinventar. O fracasso não tem uma relação pessoal com você. O fracasso é um instrumento que a vida usa quando ela quer te convidar a refletir e a se reinventar. E aí, o que tá achando das aulas até agora? Você acredita que o melhor nem chegou ainda? Isso aqui é só degustação, meu cara. Tá entendendo? É só cheirinho pra ti. Vai ter dinâmicas mais profundas, mais objetivas, mapas, um passo a passo melhor desenhado. Então não deixa de continuar essa jornada, de assistindo às aulas. A próxima aula ela vai ser mais intensa. Vai trazer mais resultado e eu vou trazer para você uma coisa que a gente não conversou até agora. Como assim? A jornada do propósito claro, ela ajuda você a ter clareza sobre o seu propósito, ela auxilia você na clareza do seu propósito, com uma dinâmica que a gente fez, ajuda
a ter rotinas mais produtivas e entrar em ação. Mais do que eu vou trazer mais pra frente, não é só isso não. O que eu vou trazer mais pra frente vai ajudar você definitivamente, finalmente, a definir o seu propósito de vida, a desenvolver rotinas produtivas e a ter resultados em 68 dias. Ou seja, não são só dicas. Vai ser um passo a passo garantido para você ter resultado em 68 dias. É um mega método, mas só vai ser mostrado nas próximas aulas. Então não deixa de acompanhar. Vai ser liberado um material que eu desenvolvi por mais de 3 anos. Então eu te espero, convido um amigo para entrar nessa jornada com você, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você deseja que também tenha a qualidade de vida melhorada. Convide ela e esteja comigo na próxima aula. Eu aguardo você. Se der a oportunidade de viver intensamente essa jornada da construção do seu propósito de vida e da realização dos seus objetivos.